Olá, nós vamos nessa oportunidade abordar um tema que tratamos em um encontro de famílias, em um encontro de casais na cidade de Santos, aqui no estado de São Paulo. O tema que geralmente se apresenta no encontro de casais ou de famílias é um tema que nós notamos que cada dia mais as pessoas estão correndo mais atrás. Inclusive eu quero aproveitar para felicitar a Escola de Paz do Brasil, que é um grupo interdenominacional, onde tem pessoas católicas, evangélicas e de outras vertentes, que se preocupa com a família brasileira. E é uma pena que a mídia, rádio, televisão, a imprensa escrita não dá publicidade à Escola de Paz do Brasil, que presta um serviço inestimável para a sociedade brasileira. E eu quero aqui congratular-me com esses heróis, que é um verdadeiro sacerdócio, o que eles fazem em prol da família brasileira. Nesse encontro de família que nós realizamos na cidade de Santos há poucos dias atrás, nós abordamos alguns temas e vamos tocar apenas nos pontos principais. Eu tenho recebido mensagens pelo WhatsApp, no meu e-mail, pedindo para falar sobre a família e a sexualidade, a diferença entre sexualidade, sensualidade, a sexualidade na família. Porém, esse é um tema que nós vamos abordar em outra oportunidade. Vamos tocar rapidamente, mas vamos deixar esse tema para um programa especial para falar sobre a sexualidade na família. A primeira pergunta: o que é a família? A família, nós dizemos que é a base da sociedade. Por quê? A família, ela representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e por outras instituições. Então, nós podemos definir família como um conjunto invisível de exigências funcionais que organiza a interação dos membros dessa família, considerando-a igualmente como um sistema que opera através de padrões transacionais. Assim que a família, ela é a base da sociedade. Daí ser importante manter a coesão da família, manter essa solidariedade entre seus membros, pois essa coesão contribui justamente para o nível de honradez da sociedade. Inclusive, sobre essa ética na família, foi um dos temas debatido no Congresso da Escola de Paz do Brasil, realizada aqui na cidade de São Paulo. Eu pude participar de uma das reuniões e vi que realmente é algo que o Brasil inteiro necessita conhecer. Nós dizemos também que a família, ela é uma escola de altíssimo valor espiritual. E no seio da família há essa oportunidade constante para que se desenvolva, se fortaleça alguns atributos psíquicos, como a arte de governar, administrar, controlar, frear ou moderar os próprios impulsos. E o mais importante quando tratamos da família é que Deus é o Criador da família. Na Bíblia, no livro de Salmos, no Salmo 127, no versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E diz mais: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus nos criou
e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. Muitos homens jamais aprenderam a ser esposos devotados. Muitas mulheres estão fugindo dos seus papéis que foram dados por Deus quando instituiu o casamento. E você pergunta, mas o que é o casamento? Nós dizemos que a família começa com o casamento. Através das escrituras sagradas, a Bíblia, quando Deus criou Adão e Eva, ali ele revela o seu plano básico para o casamento. Por isso que no texto do livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 24 diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Assim que este plano é muito claro. Um homem ligado a uma mulher. Desde o início da criação do mundo. Foi assim. E nós notamos que milhares de anos depois, Jesus, ele afirmou que este ainda é o plano de Deus para a família. Um homem, uma mulher, ligados pelos laços do matrimônio. Se nós observarmos no mundo moderno, nós vemos que a família é o único fenômeno social que faz parte também do fenômeno religioso e que está em todos os momentos e em todas as culturas. Se observarmos através dos livros, nós vemos que Confúcio, ele falou da família como o fundamento do Estado. Conte, ele afirma que a família deveria considerar-se, ou melhor, ele disse que deveria considerar-se a família e não o indivíduo. Que interessante, considerar-se a família e não o indivíduo. Assim que a família, ela pode ser definida como a união de duas ou mais pessoas que são unidas por laços de parentescos, caracterizada por contatos íntimos, face a face e direto dos seus membros. Outra vez voltamos à Bíblia. A lei de Deus, que é expressa no Antigo e no Novo Testamento, ela era, é e sempre será a norma para a vida moral do cristão. Por quê? Se nós notamos na lei do Antigo Testamento, eu falo da lei mosaica, existe ali a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Então, os 10 mandamentos é o resumo de toda a lei moral de Deus, que deve ser observado pela família. Então, ali nós temos um resumo da ética de Deus, que é exposta em dezenas de páginas do Antigo Testamento. Como eu disse, no livro de Salmo 127, verso 1, se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Assim que, se nós queremos entender o plano de Deus para a família, nós devemos começar indo ao segundo capítulo do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Porque ali nós vamos encontrar os detalhes sobre a instrução da primeira família. No capítulo 2, a partir do versículo 18. Então, a família foi instituída por Deus. Com que propósito? Em primeiro lugar, nós dizemos que a criação da mulher foi para solucionar o primeiro problema do ser humano na face da terra. Assim que o casamento foi instituído por Deus para resolver
o primeiro problema da raça humana, que foi a solidão. Agora você imagine Adão em um ambiente perfeito. Plantas, animais, aves, peixes, mas Adão solitário. Ele teria perfeita comunhão com Deus, a companhia dos animais, das aves, mas a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 20, mas para Adão não se achou adjutora que estivesse como diante dele. Olhe, o primeiro título que Deus deu à mulher foi de ajudadora, como uma função básica. E esta palavra, ajudadora, comunica a ideia de alguém que complementa outra pessoa. Ou seja, Eva seria absolutamente necessária para a realização total de Adão. Então, Deus une a expressão ao dizer que ele fora idônea. Isto é, alguém completamente adequado, física, emocional, intelectual e espiritualmente para o homem. Se olharmos o texto em hebraico, a palavra homem quer dizer ish, e a palavra mulher, isha. Então, os dois se complementam mutuamente. No livro de Gênesis, a Bíblia diz no capítulo 2, a partir do versículo 24, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e serão uma só carne. E completa. E estavam ambos nus e não se envergonharam. Aqui nesse texto do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25, nós temos as 4 colunas que são as bases para um casamento feliz, as bases para uma família feliz. E cada uma destas colunas é extremamente necessária para que haja harmonia e felicidade no lar. O texto diz, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Ali está a primeira coluna. Ou seja, para que o novo relacionamento fortaleça a necessidade de um deixar emocional por parte dos recém-casados. É fundamental que tanto o homem como a mulher corte o cordão umbilical e rompam os laços de dependência emocional, proteção e também do sustento material. Não estamos dizendo que o homem e a mulher, ao casar-se, abandonam seus pais. Não. Mas queremos dizer que aquela dependência emocional, aquele cordão umbilical deve ser cortado. E nós notamos na Bíblia que este deixa é tão importante que Deus o mencionou antes de falar da própria união matrimonial. Então, a primeira coluna, deixar. A segunda coluna está contida nas palavras, e se unirá a sua mulher. A palavra unir significa consolidar. Indica a natureza permanente do casamento, segundo o plano de Deus. Assim que as duas pessoas estão unidas, pegadas uma na outra. Por isso é que qualquer classe de separação é sempre dolorosa. Mesmo que haja como um acordo, é sempre dolorosa. Então, essa é a segunda coluna. A terceira coluna está expresso nas palavras, e será uma só
carne. Isso quer dizer que casamento significa unidade no sentido mais completo da palavra, espiritual, mental, emocional e física. Claro que isso é um processo que acontece durante toda a vida do casal. Quando nós falamos unidade, não queremos dizer conformidade ou uniformidade, porque o casamento une duas pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, hábitos diferentes, dons e habilidades diferentes. E essa unidade não pode acontecer da noite para o dia. Ser uma só carne, eu quero dizer que se refere à experiência sexual dos dois. Geralmente eu pergunto nos encontros de casais: vocês são uma só carne? E o marido diz sim, a mulher diz sim. Então eu me aproximo e dou um beliscão no marido e pergunto: você, esposa, sentiu o beliscão? Ela diz não. Eu disse: então, se só uma só carne, você teria que sentir. Isso fica claro que será uma só carne se refere ao ato sexual do homem e da mulher. É assim que nós dizemos. Nós casamos no registro civil para cumprir com a lei. Nós nos casamos na igreja, diante do povo, para suplicar as bênçãos de Deus e para dar testemunho público. E nós casamos na cama através do ato conjugal. Isto é a consumação do casamento. Um homem, uma mulher, obedecendo à lei dos homens, através do registro civil, suplicando a bênção de Deus para a consumação do ato sexual ou ato conjugal depois do casamento. Isso é a consumação do casamento. E nós notamos que esta experiência é reservada somente para duas pessoas que deixaram e se uniram. Somente depois que o homem e a mulher deixam seus pais e assumem o compromisso de se unirem e tornarem uma só carne, é que vem a intimidade. Esta é a quarta coluna do casamento. Esta intimidade. Deixaram, se uniram, foram uma só carne e consumam a intimidade. Agora, nós notamos que Deus é totalmente diferente de nós seres humanos. Porque na lista de prioridades de Deus, a intimidade está em último lugar. Porque antes dela, o casal deve deixar e unir-se para ser uma só carne, que vem a consumação da intimidade. Isso é muito importante porque nós vivemos o período do ficar. O importante para a sociedade moderna é ficar. Porque esse plano de Deus, que parece um plano ultrapassado, cafona, é totalmente ignorado pela sociedade moderna. E qualquer pessoa que se propõe a observá-lo é considerado como uma peça a ser, ou seja, antes de Cristo, ultrapassada de outro século. Mas esse é um assunto que podemos falar em outra oportunidade, né? Sobre a modernidade, o casamento, a família e a modernidade. É um tema para abordar em outra oportunidade. Agora, para concluir, eu quero dizer que o casamento, o matrimônio é um pacto. Os pactos se fazem mediante acordo mútuo e cada pacto contém promessas
e limites específicos, né? Geralmente as promessas expressam compromissos interpessoal dos companheiros que formulam esse pacto do matrimônio. Assim que o matrimônio ele é reconhecido como o quê? Como uma relação de pacto pela própria palavra de Deus. Na Bíblia há um livro, o livro do profeta Malaquias, no capítulo 2 e o versículo 14, diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto ou do teu pacto. Se bem que Deus ele é uma testemunha do matrimônio, do casamento, ele não vive dentro dos companheiros, isso é, Deus ele apenas testemunha desse pacto. Ele diz como deve ser o relacionamento desse pacto, mas não nos obriga a ser como ele propõe que nós sejamos. Assim que, na qualidade de companheiros de pacto matrimonial, nós também nos transformamos em uno, ou seja, transformamos-nos, tudo que tínhamos antes por separado passa a ser em conjunto. Há um texto na Bíblia, já no Novo Testamento, São Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 4, ele diz que nós damos os nossos corpos um ao outro. E ao dar os nossos corpos, isso vai todos os nossos bens, toda a nossa natureza pertencem a ambos depois desse pacto. E às vezes, né, eu atendi por muitos anos, no meu consultório eu atendia casais, né, no Rio de Janeiro, e terapia de casal é às vezes um problema para você chegar a um denominador comum. Por quê? A maioria dos problemas no matrimônio surge quando o casal não compreende esse intercâmbio total e o compartilhar de todas as coisas. E geralmente os desacordos financeiros, principalmente, giram em torno do mim, salário, ou você, dívida. Ou seja, essa falta de compreensão da relação do pacto vai se estender não apenas à questão de salário, mas também a outras possessões. Isso é um problema que nos cursos pré-matrimonial é abordado bastante. Por muito tempo eu fiz parte de uma equipe na igreja que dava os cursos pré-matrimonial. E aquela igreja dizia: nós não casamos ninguém que não faça o curso. E é muito importante esses cursos pré-matrimoniais, porque nos dá uma visão diferente do que nós pensamos. Às vezes nós achamos que o casamento é apenas a união de duas pessoas que se amam, de duas pessoas que se gostam. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Casamento é coisa séria. Não é mais ir para um restaurante, ir para um piquenique. É diferente. De segunda a segunda, manhã, tarde e noite, dormindo na mesma cama, sentando à mesa junto, na mesma casa, é necessário algo muito mais que a atração física. Isso é muito importante para que nós possamos ter um casamento feliz,
para que possamos ter um casamento harmonioso, uma família nota 10.